Muito obrigada. Uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Estamos então aqui para fazer uma reflexão, buscando compreender um pouco mais os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E o capítulo que nos coube hoje é o capítulo 17, Sede Perfeitos. Então é um capítulo que vai falar principalmente dessa questão moral, dessa questão da reforma íntima, que é tão repetida por nós espíritas, aqui nos estudos, nas palestras, enfim, em todo o ambiente que nós acabamos por participar nas tarefas, porque ela vem realmente de encontro com as nossas maiores necessidades evolutivas. Sem essa compreensão da necessidade de se reformar, de se transformar, dificilmente a gente vai alcançar essa evolução tão necessária para todos nós. Então vamos entender um pouquinho o que Jesus nos convida a realizar no nosso dia, quando ele diz, sedes perfeito. No Evangelho, de início está escrito assim, caracteres da perfeição. Primeiramente ele diz, amar os vossos inimigos. Caracteres da perfeição. É fácil amar os inimigos? Às vezes nos damos conta nem de amar os amigos. Fazei o bem aos que vos odeiam. Além de amar, ainda fazer o bem. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então, amar, fazer o bem e orar. Abençoando esses irmãos. Porque se somente saudardes ou amardes aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Olha só, o que ele está pedindo para a gente? Quebre o padrão comportamental. Porque o padrão é justamente o nosso problema. Nós repetimos muitas vezes os que nossos companheiros de jornada fazem. Se alguém me fere, eu vou ferir também. Eu vou devolver o mal com o mal. Padrão. Todo mundo realiza, normalmente, essa mesma ação. Mas ele pede para a gente quebrar isso. Porque se eu não quebrar isso, eu continuo repetindo os mesmos erros. Eu não consigo me libertar do eu inferior, daquilo que eu preciso e trouxe para modificar. Eu não vou ser melhor do que aquele que me ofendeu ou feriu. Se eu vou fazer a mesma coisa que ele fez comigo, ou pior, no que eu sou melhor do que ele? Em nada. Então, quebrar esse padrão é ir além. É mudar a maneira de agir. Porque aquela maneira antiga não está funcionando. Porque está apenas gerando ódio, raiva, rancor, inferioridade. Nós vamos repetindo ciclos, reencarnações, sempre da mesma maneira. Então, quebrar esse padrão é transformar-se. É fazer com que o espírito comece a se elevar. Comece, porque esse é apenas um pequeno processo. Uma parte dele, que vai além. Porque não basta só isso, nós sabemos. É muito além disso. Mas quando nós já estamos olhando com esse olhar diferenciado, que é o olhar do espírito, é muito importante isso. Porque se você quebrou o padrão, é porque você compreendeu a sua necessidade espiritual, desse ser evolutivo que você é, de que nós somos. E aí a gente começa a agir de maneira diferente. Passa a fazer aquilo que muitos não conseguem fazer. E às vezes até mesmo nos aconselham a fazer dessa forma, vingar. Não deixe barato, não. Fez isso? Vai lá e faz coisa pior. Então, quando a gente quebra o padrão, começa a trabalhar em nós aquilo que Jesus recomendou: perdão, amor aos inimigos,
começamos a perceber que é possível, sim, porque foi Ele mesmo que nos ensinou. Quem mais nos exemplificou o perdão aqui na terra, o amor aos inimigos? Jesus. Ele foi perseguido, humilhado, ultrajado, crucificado. Ele não precisava nada disso. Mas com a renúncia desse coração de amor, ele se entregou para nos mostrar o caminho. O caminho que nos leva a Deus. Então nós não podemos deixar com que a opinião das outras criaturas, muitas vezes, nos prendam aos padrões. Nos deixem ainda inferiorizados. Agindo assim, dessa maneira, às vezes até mesmo, está lá no nosso evangelho em outro capítulo, dizendo que quantas vezes eu estar mais preocupado com o aplauso dos homens, a aprovação dos homens, significa que eu não levo em consideração a aprovação de Deus. Significa que eu estou mais preocupado com o que vão falar de mim do que com aquilo que Deus sabe que está dentro do meu coração. Essa é a diferença quando nós estamos olhando pelo olhar espiritual, de espírito eterno. Nós não vamos nos preocupar se alguém nos chamar de covarde, que temos sangue de barata, que nós estamos deixando o outro nos fazer de bobo, porque muitas vezes a gente escuta essas situações, esses comentários, às vezes nem na nossa frente, mas às vezes alguém comentando lá, numa roda de amigos. Mas não nos deixemos levar, porque para mudar realmente o espírito é necessário uma coragem, mas não é uma coragem dessa força, da gente ir lá e bater nas pessoas, mas dessa força íntima que todos nós temos, das nossas potencialidades, desse amor que está embutido aqui em nossos corações, que foi colocado aqui em sementinha e que precisa ser germinado, regado, cultivado, para que ele resplandeça, para que ele seja realmente firme e forte, e faça a diferença onde estivermos. Nós possamos ser realmente o evangelho onde estivermos. Ainda, ele nos diz que é possível alcançar essa perfeição. Como? Como que a gente pode alcançar essa perfeição? Em que consiste essa perfeição? Exatamente nisso que ele diz. Então, ele repete lá, ainda no parágrafo. Amai os inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam. A essência da perfeição é a caridade em sua mais ampla significação. A caridade que é seguida desse amor ao próximo, desse devotamento, dessa abnegação, dessa entrega, muitas vezes, que nós temos tanta dificuldade ainda de colocar em prática. Mas se a gente não começar a dar os primeiros passos, nós nunca vamos chegar lá. Por isso que precisamos quebrar esses paradigmas, esses padrões, porque o nosso ego é muito forte. E ele está carregado ainda dessas imperfeições que trazemos. O orgulho ainda nos entrava a caminhada, o egoísmo também. Eles estão de mãos dadas para nos dificultar. Agora, a escolha é nossa. Somos nós que escolhemos o caminho a seguir. Se eu desejo realmente fazer essa transformação, eu preciso lutar contra as minhas inferioridades e as minhas imperfeições, mas observá-las. Então, o amor ao próximo levado até o amor dos inimigos é indício, olha só, ele nos diz isso, que é indício de uma maior ou menor superioridade moral. De onde resulta que o grau de perfeição se dá em razão da extensão, da medida desse amor. Então, nós só seremos realmente seres melhores, mais evoluídos, mais perfeitos, à medida que vamos desenvolvendo esse amor em nós. Se alguém perguntar ou querer saber que o outro é perfeito, ou aonde está esse grau de perfeição dele, qual é esse grau, analise, ele ama? Eu amo? Porque às vezes a gente quer ficar preocupado com o outro. O que está passando na mente do outro? Mas a reforma íntima, ela consiste justamente em olhar para dentro de nós. Deixar o comportamento alheio para que o outro comece a perceber a si mesmo. A vigilância não é do outro, é a vigilância nossa, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas atitudes, dos sentimentos, de tudo aquilo que está dentro de nós. É a verdadeira vigilância. Se nós estivermos realmente olhando para dentro de nós e percebendo as nossas necessidades, nós vamos estar trabalhando cada vez mais
para saná-las, para curar o espírito. E é o início apenas, como dissemos. Porque não adianta a gente querer também dar um passo maior que a nossa perna. Nós precisamos entender em que nível estamos de evolução. Se nós estamos conseguindo fazer realmente isso. Se não, peçamos ajuda a Deus, peçamos ajuda aos nossos anjos guardiões. A oração ela vai nos ajudar, nesse instante, a rogar justamente esse amparo, para que a gente consiga domar tudo aquilo que está ainda dentro de nós. Dominar esses sentimentos é tão importante, esses sentimentos inferiores, para que tudo aquilo que é de bom, a virtude, a essência de Deus que cada um de nós possui, porque é isso que está em nós, essa essência divina, ela realmente resplandeça. Como Jesus também nos diz, brilhe a vossa luz. Mas como ela vai brilhar se ela estiver embaçada pelo ódio, pelo rancor, pela mágoa, pelo cultivo da tristeza, das vaidades, de todos os vícios que vão, de alguma forma, escurecer a nossa alma. Então, as nossas sombras ainda são resultado dessas dificuldades que estamos tendo. Porque se, no decorrer de todas as encarnações que tivemos, essa somatória, nós estávamos trazendo essas dificuldades, essas imperfeições, não é de repente que isso vai se modificar. É preciso cautela. Até mesmo para que a gente observe o que é necessário fazer. Porque senão, nós também podemos fazer o contrário, começar a nos remoer, amargurar, dificultar esse processo, com sentimentos de culpa, com sentimentos de tristeza por não conseguirmos, às vezes. Porque quantas vezes a gente fala tanto da questão do homem velho e do homem novo, que é a diferença, né, nessa fase evolutiva, e nós muitas vezes estamos com um pezinho lá, um homem velho, quando vem aqueles sentimentos instintivos, a gente se deixa levar aqueles impulsos inferiores que nós temos, e a gente fica entristecido por perceber tudo isso. Mas como é bom quando também a gente consegue colocar um pezinho ali no homem novo, e a gente já consegue perceber que temos coisas boas dentro de nós, que já temos qualidades que estão desapontando, desabrochando em nós, sendo desenvolvidas. Uma consciência que começa a despertar. Isso é muito importante, para que a gente não entre também numa amargura, onde a gente acaba se martirizando por as situações infelizes que causamos. E nós vamos perceber que esse amor que vai ser desenvolvido em nós é um amor semelhante a que o Pai tem por nós. O amor incondicional. Eu amo e não imponho condições para o meu amor. Eu amo aquela criatura porque sei quem ela é. Ela não é a minha mãe, ela não é o meu pai, ela não é meu marido, meu filho. Ela é aquele ser imortal, aquele espírito que está ali em aprendizado, como eu. Quando eu começo a entender o processo de crescimento que o espírito tem, porque todos nós somos criados simples e ignorantes, nos dizem os espíritos da codificação. Deus nos criou igual, da mesma maneira, não deu privilégios para ninguém. Por que que ele fez isso? Para que a gente tivesse o mérito desse crescimento, das conquistas que vamos fazer. Porque a partir do ponto em que a gente começa essa trajetória, lá na simplicidade, que podemos também colocar como ignorância pela falta do conhecimento, e o espírito vai adquirindo esse conhecimento pouco a pouco, através das vivências, das experiências, desse laboratório que a Terra nos oferece, ele vai também desabrochando tudo aquilo que ele está trazendo, aprendendo um pouco mais. E cada experiência é importante na nossa caminhada. Eles nos falam também que ninguém regride, pelo contrário. A gente pode estacionar, o espírito estaciona, quando ele não deseja se modificar, quando ele fica preso ali na matéria, quando ele está preso às suas imperfeições, se compraz nessas paixões. Mas ele não volta atrás, não regride. A lei é de progresso. É muito importante a gente saber disso.
E quando nós queremos progredir, e essa escolha é individual, nós estamos com tudo ao nosso favor. Porque a lei nos ajuda a fazer isto. É claro que a gente pode escolher pelo amor. Lembra dessa frase tão famosa? Pela dor. Escolhas que fazemos, porque nós temos o livre-arbítrio. Deus permite que nós o exercitemos. E à medida que nós amadurecemos, aumenta também esse nosso poder de decisão, de discernimento. Quanto mais eu amadureço, maior a oportunidade de fazer uma escolha certa. Uma escolha com maior consciência. Quando eu consigo escolher um caminho melhor para o espírito. Às vezes, eu já não estou mais escolhendo aquela felicidade fugaz, passageira da terra. Eu já consigo renunciar a isso. Eu já consigo, às vezes, escolher aquilo que é melhor para o espírito. Porque eu já consigo perceber o que é realmente que o espírito precisa. Porque é isso que Deus faz. Quando nós oramos, muitas vezes, pedindo uma facilidade para Deus, pedindo uma ajuda financeira, material, profissional, que seja, Ele vai analisar se isso é bom para o espírito, não para a pessoa encarnada. Porque muitas vezes aquela ajuda viria para me atrapalhar, para atrasar um pouco mais a minha evolução. Me fazendo, às vezes, tomar caminhos que eu já tomei lá atrás e que não foram melhores para mim. Então, quando Deus não nos dá aquilo que pedimos, às vezes a gente se revolta, achando que Ele está contra nós. Mas em nenhum momento Deus se revolta. Em nenhum momento Deus é vingativo ou punitivo. Isso é comportamento nosso, de espírito imperfeito. Deus é justo, é bom, é generoso. E na sua generosidade e misericórdia, Ele nos dá o que é melhor para o espírito. Porque Ele não está preocupado com a nossa felicidade aqui na terra. Porque Ele sabe que aqui na terra nós estamos mesmo para burilar o espírito. Nós estamos para tirar aquela casca grossa que trazemos. Para que o nosso diamante interno brilhe lá na frente. E Ele sabe. Ele tem a certeza de que esse diamante vai brilhar. Mas não vai ser dando-nos as facilidades, muitas vezes, que isso vai acontecer. É nesse burilamento que o espírito vai conseguindo desenvolver mais e mais as suas potencialidades. Porque quando nós ficamos dependentes de alguém, da ajuda alheia, muitas vezes nós nos acomodamos. Nós esquecemos de fazer a nossa parte. Por que Jesus nos diz, né? Buscai e achareis, bate na porta e ela se vos abrirá. Porque Ele fala que a gente precisa bater, precisa buscar, pedir. Faz a sua parte, mas não cruza os braços. Vá também em busca daquilo que é necessário para que a gente saia do comodismo. A gente faça aquilo que o espírito precisa fazer. Caso contrário, ele atrofia as suas capacidades. E aí ele fica de novo estacionado. Então, por isso que Deus, muitas vezes, vai permitir a dor, a dificuldade na nossa vida. Não como uma punição, mas como uma oportunidade. Muitas vezes, as pessoas não compreendem que a doutrina nos fala da dor como uma bênção. Como que a dor pode ser uma bênção? É preciso sofrer para progredir? Fica parecendo contraditório. Mas é justamente entender que não foi Deus que colocou a dificuldade no nosso caminho. Ele não nos criou simples e ignorante, nos dando o mesmo ponto de partida, essa igualdade, não deu privilégio. Quem implantou a dificuldade na nossa caminhada? Foi Deus ou fomos nós? Nós não temos o livre-arbítrio? Não podemos escolher o nosso caminho? E o que fizemos nessas escolhas? O que estávamos escolhendo para que, de repente, a perturbação contaminasse o nosso ambiente, a nossa vida?
Quando nós entendemos isso, principalmente, a gente vai perceber a bondade de Deus. Porque apesar das nossas falhas, das escolhas equivocadas, Ele novamente nos dá uma nova oportunidade, através da reencarnação. Recomeça, filho meu. Eu te amo, mas vá. E Jesus afirma isso também, quando ele diz assim, vai, não peques mais. Ele trouxe isso nos seus ensinamentos, mostrando a importância de conhecermos a lei, sairmos dessa ignorância com a qual fomos criados, para, através desse trabalho aqui na Terra, conquistarmos não só o nosso lado intelectual, mas a partir desse ponto também conquistarmos, através do trabalho, também as questões morais, tão importante para nós. Jesus nos fala também, nesse mesmo capítulo, sobre a parábola do semeador, que é aquele semeador que saiu a semear. E ele fala dos solos em que essa semente caiu. E esse solo, ela rendeu ali de acordo com cada solo, né? Em alguns momentos em que ela caiu no caminho, os passarinhos comeram as sementes caídas ali. Em outros momentos, essas sementes caíram nas pedras. Elas germinaram, mas era superficial. Da mesma maneira daquelas que caíram nos espinhos. Foram abafadas. E ainda daquelas que caíram na terra boa. E essas que caíram na terra boa renderam um pouquinho mais. Umas 30, outras 50, outras 60, enfim. Comparando isso conosco, com esse nosso crescimento, e a palavra de Jesus sendo essa semente que cai, que chega a nós como ensinamento bendito, o que nós podemos tirar desse ensinamento também? Que cada um de nós é um solo. Às vezes o nosso solo ainda está arenoso, pedregoso, espinhoso. Mas às vezes ele já está fértil. E se ele estiver fértil, dependendo desse nível de fertilidade, ele já pode render frutos. E esses frutos já são virtudes que começam a brotar, a consciência que começa a despertar, um entendimento. Tudo aquilo que já começa a nos dar diretrizes para a evolução. Enquanto que aquele que ainda deixou o seu solo árido, ele dificulta esse caminhar, porque esse solo ressequido ainda não conseguiu fazer com que aquela semente germinasse. E esses ensinamentos não estão perdidos, mas estão ali, em estado de latência. Em um momento ou outro vão germinar. Mas não foi o suficiente ainda, porque ele está mais preocupado com as paixões, com as riquezas, com aquilo que é material, com aquilo que ele se deixou levar pelas ilusões da terra. Muitas vezes a gente faz isso. Muitas vezes a gente está distraído no caminho. Será que a gente não poderia fazer com que as sementes que nós estamos recebendo aqui, nesta casa bendita, que é para nós uma escola, que é para nós a oportunidade de perceber o quanto nós podemos fazer em relação ao nosso crescimento. Mas nós estamos aproveitando desses ensinamentos, essas sementes estão tendo realmente um solo fértil para germinar, para dar frutos, para levar esses frutos também a outras criaturas? É necessário que a gente pense quando estamos realmente ligados a uma casa, a uma religião. O que ela está trazendo para nós? O que nós estamos aproveitando disto? Porque não basta estarmos aqui. Não basta. E Kardec ainda usa esse mesmo ensinamento para comparar, nesse capítulo, as diferentes categorias dos espíritas. Porque lá ele está dizendo do bom espírita. Ele fala de como é que cada um recebe também esse ensinamento, já estando ligado à doutrina. Já sendo, às vezes, um trabalhador,
não só um ouvinte. E aí ele começa a dizer assim: dos que se apegam apenas aos fenômenos materiais, e muitas vezes exigem provas, têm a curiosidade, quer que os espíritos resolvam, mostrem o caminho, o futuro, para que ele não precise ficar se preocupando em tomar decisões. E se acaso ele seguir o ensinamento ou a diretriz daquele espírito, e ele cair, ele vai dizer: a culpa não é minha. Vou usar o nome do José Grosso. Foi o José Grosso que mandou. Porque é mais fácil. Vou colocar a culpa no espírito. Desculpa, José Grosso, mas é só um exemplozinho. Porque é mais fácil a gente culpar, responsabilizar o outro, do que tomar conta da nossa responsabilidade, daquela situação que está cabendo a nós resolver. Então é mais fácil. Porque ele fica preso a essas questões dos fenômenos. Porque vem do maravilhoso, daquilo que a gente quer ver, daquilo que a gente quer descobrir, daquilo que a gente quer ter certeza para crer. Como São Tomé, só acredito se eu ver. Se eu não ver, nada feito. Mas se a gente parar para pensar, o ar está aí. Você vê o ar? Não. No entanto, você ingere, respira esse ar todos os dias. As bactérias estão aí. Os vírus. Você vê? No entanto, elas nos contaminam, nos causam doenças. E nós não vemos. Mas nós acreditamos nas bactérias? Acreditamos nos vírus? Então, às vezes, os fenômenos servem apenas para aguçar essa curiosidade, não para transformar o coração daquele que está realmente ali despreocupado com a moral evangélica. Ele ainda está completamente desligado das verdades espirituais. E aí, nada disso vai ter consequência para ele. Vai continuar frio e indiferente como antes. E aí ele diz de uma outra categoria, dos que acham os conselhos e ensinamentos muito bons e os admiram, aplicados ao outrem e não a si mesmos. Então são aqueles que olham e falam assim: nossa, como que a doutrina espírita é bonita, como que os espíritas fazem a caridade, que bonito isso. Mas ele vem aqui, ouve a palavra, da mesma maneira que algum foi tocado, começou a trabalhar e por isso hoje ele pratica, ele não se dispõe a fazer isto ainda. Ele sai daqui da mesma maneira que entrou, admirando tudo, mas volta para a sua vida de sempre. E também ele diz daqueles que aproveitam os ensinamentos como a semente que caiu em terra boa e produz frutos. Então, nessa forma, aquele que está realmente, como espírita sincero, como ele diz, ele é aquele que está no combate, aquele que está buscando realizar o reino de Deus em si mesmo. Ele está compreendendo os ensinamentos. E por mais que a luta seja difícil, e será, ele se firma no propósito. Ele diz aqui que esses que não conseguiram que a semente realmente os caísse no solo fértil, que deixou-se contaminar pelas coisas ainda da matéria, vem apenas um raio de luz, insuficiente para orientá-los e dar-lhes uma vontade firme, determinada para vencer as suas tendências, as más tendências. Prendem-se ainda ao fenômeno. A moral lhes parece banal e monótona. Porque a moral é a mesma. Se a gente pegar o Evangelho, em todos os capítulos nós vamos perceber que ele liga um ao outro. E aí muitos falam assim: mas de novo isso? Eu vou ouvir tudo de novo? Eu já sei tudo isso. Sabe? Sim. Mas pratica? Nós sabemos. Mas será que praticamos? Essa é realmente a chave desse progresso. Então ele diz aí
Ainda, né, Kardec dizendo que esses que estacionam no caminho ou se distanciam de seus irmãos em crença, porque recusam diante da obrigação de se reformarem. Porque não é fácil a gente romper com os laços materiais e fazer um esforço grande para renunciar, muitas vezes, aquilo que ainda a gente se compraz. Libertar-se daqueles vícios. E isso, né, quando são vícios fáceis de serem libertados, é aquele como um cigarro, né, como um álcool, como aquilo que, umas drogas, enfim, aquilo que é fácil, que a gente tira e põe lá. Não vai ter mais contato. Mas, como fazer isso com as imperfeições? Não dá para tirar daqui e colocar lá. Porque elas estão aqui, né, em nós. Muito mais difícil esse trabalho de burilamento. Porque vai exigir de nós muito. Um esforço maior. Mas esses irmãos, ele diz lá, já deram o primeiro passo. Eles estão a caminho. Nas próximas encarnações, vai facilitar o caminho deles, porque eles não estão totalmente ignorantes. Já compreendem alguma coisa, e isso faz com que o caminho numa próxima encarnação seja facilitado. Que talvez seja o nosso caso também. Talvez a gente já viu antes alguma coisa, e hoje a gente está conseguindo fazer com que aqueles ensinamentos estejam mais fáceis de serem compreendidos. Aqueles que aceitam melhor a doutrina espírita, muitas vezes, são aqueles que já tiveram contato com ela, não em uma outra encarnação, às vezes, mas também no mundo espiritual. Porque lá no mundo espiritual a gente tem as escolas, os locais de aprendizado, onde todos nós podemos estar frequentando para já começarmos esse processo de progresso. Não precisa ser exatamente aqui. Aqui a gente põe em prática os planejamentos, né? Ver realmente se teve esse aprendizado, percebe se houve, né? Se vai haver mesmo esse progresso. Mas lá a gente já começa a estudar, já começa a aprender algo, e é aqui que a gente vai ver, né, se realmente aquilo foi bom, se a gente conseguiu compreender de fato, porque isso vai facilitar a nossa caminhada. E isso pode acontecer mesmo estando encarnados, quando cada noite, quando nós adormecemos, e ali antes de adormecermos façamos uma prece, uma leitura do Evangelho, e pedimos ali aos amigos espirituais que nos levem para as escolas, aonde continuamos esse aprendizado, aonde essas escolas possam nos auxiliar nessa luta para domar as nossas inclinações. E ainda, Kardec vai colocar assim, que o espírito já dominando mais completamente a matéria, esse que está num grau superior de adiantamento moral, esse é o sincero espírita. Ele pode ser qualificado de sincero espírita, porque ele está numa percepção mais clara do futuro. Ele já consegue entrever um pouco melhor aquilo que ele espera. Não está tão preocupado mais com aquilo que está aqui no mundo, mas sim com aquilo que ele vai achar no mundo maior, no verdadeiro mundo, na verdadeira pátria. Porque o nosso mundo real é o mundo espiritual, embora a gente haja ao contrário. A gente se apegue a tudo que está aqui como se fosse o verdadeiro mundo nosso aqui, né? E aí ele ainda diz que aquele que aceita já, ele consegue com que esses princípios da doutrina espírita vibrem nele, né? Os sentimentos que vão permanecer adormecidos nos outros, porque ele já consegue ser tocado. E aí ele ainda compara esses que conseguem compreender melhor os ensinamentos como músicos que conseguem se comover com os acordes, enquanto que os outros ouvem apenas sons. Não conseguiu perceber as notas singelas que existem ali por trás desses ensinamentos. A sublimidade daquele ensinamento, que está muito além, às vezes, dessa compreensão, né? Há muito mais. E a grande frase que esse capítulo nos traz, e a gente repete também muito: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más tendências. Essa é uma frase, né, que a gente sempre tem ouvido e a gente repete em nossos cursos, nossos estudos, porque é isso que vai fazer com que
aquele que esteja realmente nesse caminho, ele vai estar nessa luta constante espiritual, domando as más tendências. Enquanto um se satisfaz no horizonte limitado, o outro que compreende um pouco mais esforça-se para se libertar dele. E sempre o consegue quando tem uma vontade firme. Então essa vontade ela tem que estar firme. Quando nós percebemos a necessidade das nossas dificuldades e imperfeições, essa mudança que é necessária ser realizada, a gente precisa buscar caminhos para trabalhar isto. Uma delas é essa vontade. A vontade já é um indício de que queremos realmente firmarmos. E aí vem, entra-se nesse momento uma consciência que está desperta, como aquele filho pródigo que cai em si no momento em que se afastou da casa e foi viver as experiências lá na sua trajetória. E quando ele percebe que ele era feliz antes e não dava valor, e ele precisou passar por dificuldades, por problemas, por dores, por sofrimentos, por angústias, por perdas, para que ele pudesse reconhecer o Pai, o amor desse Pai, ele cai em si. É o momento que todos nós começamos a nos conscientizar, a amadurecer para esse processo. E aí é onde muitas vezes a gente retorna à casa do Pai. E aí começamos uma luta de trabalho íntimo, verdadeiramente falando. E tantos foram aqueles que, na época de Jesus, o fizeram. Quantos que aceitaram caminhar com Jesus? Que deixaram de lado as suas casas, as suas famílias, renunciaram a tantas situações para estar caminhando ao lado de Jesus. Sendo diferente, quebrando os padrões, testemunhando com o Mestre, se entregando em holocausto como ele. O que fazia essas criaturas se colocar lá no circo com os leões? E quando muitas vezes era falado para eles, abjura a tua fé que eu te solto. Não. Firmes ficavam e lá se colocavam. E quando os leões se aproximavam, aquelas criaturas que assistiam urravam ali, estavam em felicidade para ver o espetáculo sangrento. Mas eles, com muito amor, se davam as mãos na maioria das vezes e permaneciam ali cantando. E seus espíritos se elevavam e já não sentiam mais nas patas dos leões que começavam ali a carnificina. Eles já estavam longe em espírito. Ali sobrava apenas a carne. Os espíritos estavam lá. O que levavam essas almas a se entregarem desta forma? Essa entrega real. É essa superioridade que o espírito está conquistando. Essa certeza que ele está já tendo dentro de si, de que ele é esse ser imortal, que o corpo não passa de um invólucro para essa nossa necessidade de crescimento, mas que a gente precisa deixar uma hora ou outra. Isso ainda para nós é tão difícil. Muito difícil. Porque se a gente perguntar aqui, alguém quer morrer? Vamos levantar a mão? Quem quer morrer? Ixi, ninguém levantou a mão. Aí está. Mas também nós não morremos mesmo, não é? Nós apenas desencarnamos. Continuamos vivos. Porque somos imortais. E é isso que é a grande oportunidade de conhecer isto aqui, ainda encarnados. Perceber esse consolo, esse auxílio que faz com que o espírito possa evoluir realmente. Porque saber disso faz uma diferença enorme. Faz com que a gente consiga se iluminar, ainda aqui encarnado. Não precisa esperar desencarnar, tomar um susto do outro lado. Não. Aqui mesmo, a gente já tem essa consciência, esse despertar, e já começa a trabalhar pelo nosso crescimento. E também ajudando e colaborando no crescimento alheio, porque a diferença está aí. Aquele que desperta verdadeiramente, olha só,
Ele passa a colaborar na obra divina, a colaborar com o outro. Faz toda a diferença. O que é colaborar com o outro? Ah, eu vou trazer ele lá para o centro espírita. Isso é colaborar? Talvez. Mas é muito mais do que isso. Porque colaborar é você estar lá no seu lar, estar lá com aquela dificuldade com seu filho, com seu esposo, uma briga, um desentendimento, e você está ali apaziguando. Você não está querendo que seu filho seja perfeito, que seu marido seja melhor do que o da sua vizinha. Você entende que ele é imperfeito, porque você também é. Mas você colabora para que ele possa acordar também. É por isso que Deus nos empresta as famílias. É por isso. Para que a gente saia daquele egoísmo e se preocupe com os outros. E com isso a gente cresce, porque o outro é um instrumento para o nosso aperfeiçoamento. Não nos enganemos. Através da vivência, da prática do Evangelho, há uma mudança, uma transformação. Através do exemplo que a gente dá. Não é das palavras que a gente fala. Porque é fácil falar. É fácil. A gente vem aqui, decora o Evangelho, essa passagem que a gente vai comentar. Mas e praticar? Aí é que a coisa complica. Porque é lá que a gente vai ter que perdoar, relevar, apaziguar, ajudar o outro, acalmar. E às vezes a gente está tão irritado que não consegue fazer isso. Mas é aí que a gente vai se conhecendo, olha só. A chave também para fazermos a reforma íntima é o autoconhecimento. E como a gente se conhece se tudo estiver bonitinho e certinho na nossa vida? Se a gente é aquela criatura autoritária, usa do autoritarismo, não tem autoridade. Olha só, porque autoridade e autoritarismo é diferente. Autoridade é algo que você tem uma liderança e exerce isso com humildade, com amor, com carinho, com paciência. O autoritarismo é a imposição, a prepotência. Vocês têm que me obedecer. Tem que ser assim do meu jeito. Então está tudo bem. Se está todo mundo concordando comigo e fazendo do jeito que eu quero, não tem problema. Está tudo certinho. Mas está tendo crescimento? Aprendizado? O outro está lá com uma raiva de você. Mas ele obedece. Não obedece não para ver o que acontece. Mas quando você usa de autoridade, é diferente. É aquilo que Jesus nos colocou. A sua autoridade moral. Porque em nenhum momento ele sacudiu as criaturas e falou assim, vocês têm que entender a palavra do reino de Deus. Ele semeou, lembra? Ele semeou. E deixou. Porque ele sabia que cedo ou tarde nós iríamos despertar gradativamente. Compreender de fato, em espírito, essas palavras. Por isso que as parábolas hoje são para nós de grande auxílio. Porque elas estão ali eivadas, cheias desse ensinamento subliminar. A profundidade dessas parábolas, quando a gente para estudar, esmiuçando-as, a gente vai entender aquilo que Jesus realmente queria dizer. Não é mais aquela palavra que mata, mas é o Espírito que vivifica, porque ali está os ensinamentos, de uma forma que não poderíamos esquecer, porque ele falou com uma simplicidade, através das historietas, usando palavras do dia a dia das criaturas, para que a gente pudesse gravar essas historinhas e depois estudá-las, como hoje estamos buscando fazer. E cada vez mais, por que o Evangelho nunca vai ficar ultrapassado? Nunca. E até hoje a gente não conseguiu colocar em prática.
Ele não vai ficar ultrapassado porque, à medida que nós evoluímos e amadurecemos, nós vamos entender mais e mais o que realmente Jesus queria dizer. Nós vamos entender aquilo que está no sentido oculto da sua palavra, desse ensinamento. Que até então não tínhamos maturidade para compreender. Então o véu vai se erguendo pouco a pouco à medida das nossas capacidades que também evoluem. Desse conhecimento que nós vamos também angariando. Da experiência que vamos tendo no nosso despertar, na nossa vida, nessas existências corporais. Aqui ou em qualquer planeta que seja. Porque elas são necessárias para esse aperfeiçoamento. E quando nós estamos realmente colocando isso em prática e começamos a praticar o bem acima de tudo, porque nós não somos bons ainda, nem Jesus se colocou e considerou como bom. Quando perguntaram para ele, Senhor, o Senhor é bom? Ele disse, não, eu não sou bom, só o Pai é bom, só o Pai é bom. Então, para a prática do bem, a gente atrai o concurso dos amigos espirituais, dos nossos anjos guardiões, que nos ajudam a superar as dificuldades, que nos dão força, coragem, ânimo, fé, uma fé inabalável, que pode cair o mundo, mas nós estamos confiantes e otimistas, porque sabemos que nada disso vai realmente abalar o espírito. Porque é aí que faz a diferença. Não importa o governo que está ali, não importa a moeda, não importa nada disso. Nós estamos fazendo parte desse momento, sim, dessas dificuldades que todo mundo enfrenta. Mas nós estamos muito além disso, porque nós viemos aqui por um motivo muito maior, que foi aprender a desenvolver os sentimentos, os bons sentimentos. E aí não é criticando o governo, não é criticando o nosso próximo, o nosso vizinho, a moeda, os atos das criaturas que estão do nosso lado que vai resolver. Aí nós saímos da reforma íntima e vamos tentar reformar os outros. E só existe uma criatura que a gente consegue modificar. Nós mesmos. Isso é muito importante a gente lembrar. Nós só conseguimos modificar uma única criatura. Nós. Se os outros se modificam a partir dos nossos exemplos, que bom. Fomos úteis. Vamos colaborar mais e mais. Porque quando eu uso de mansuetude, de brandura, de carinho para com o outro, eu estou soerguendo aquela criatura que muitas vezes nunca tinha sido, de alguma forma, tocada. Porque muitas vezes só a criticavam e ela não conseguiu perceber o potencial que tinha dentro dela. E Jesus fez isso com quem? Com seus apóstolos, com seus discípulos. Ele soergueu esses irmãos. Paulo é um exemplo disso. Quando nós vimos a trajetória de Paulo, quando Jesus aparece para ele na estrada de Damasco, olha o que acontece. Ele se coloca ali naquele momento, reconhecendo a autoridade divina, e percebe todo, com certeza, né, as dificuldades, os problemas, aquilo que ele cometeu, os equívocos, e ele se ajoelha e se entrega. Eis-me aqui, Senhor, que queres que eu faça? Ele não ficou pensando que ele tinha matado os cristãos, que ele perseguia. Ele não ficou preocupado com os erros que ele tinha cometido, não. Ele se animou a fazer o melhor, o bem. E para nós é um estímulo, porque também somos esses espíritos endividados. Quem sabe o que fizemos lá atrás? Graças a Deus não nos lembramos, porque Deus nos permitiu o esquecimento. Então que possamos fazer como Paulo. Senhor, eis-me aqui. O que queres que eu faça? Que sejamos, então, igualmente, um colaborador de Jesus. Que possamos fazer a nossa parte. Nós poderíamos ficar aqui falando horas sobre esse capítulo que é maravilhoso. Mas nós vamos encerrar dizendo justamente isso. Vamos seguir o nosso Mestre Jesus. E diante dele, vamos dizer, Senhor, o que queres que eu faça? Não vamos nos perder no que fizemos lá atrás, nos erros cometidos. Vamos pensar no que nós podemos fazer hoje para sermos melhores amanhã. Que Deus nos abençoe a todos. Muita paz.
Amém.